E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Tá na hora do nosso bate-papo diário a respeito da movimentação dos mercados financeiros. Nessa quinta-feira a gente tem uma inversão da tendência que a gente estava vendo nos últimos dias. O dólar à vista ele está operando em alta, ele está subindo, está um pouco mais pressionado e o Ibovespa está recuando, está perdendo o patamar dos 87 mil pontos. Dando alguns números, dólar à vista avançando aí perto de 1,4% na manhã desta quinta-feira. Com isso já aparece de volta aí no patamar de R$ 5,35. Ibovespa vai caindo perto de 1,2% para a faixa dos 86.800 pontos. E o comportamento dos ativos domésticos ele chama ainda mais atenção. Por quê? Porque lá fora a gente tem um clima um pouquinho mais ameno. As bolsas dos Estados Unidos elas estão perto do 0 a 0 com um leve viés positivo e na Europa a gente vê que as principais praças continuam com um clima bastante tranquilo, continuam subindo aí com uma intensidade relativamente firme. O que está acontecendo hoje para a gente ter aí esse descasamento entre os ativos domésticos e os ativos internacionais? Bom, quando acontece isso, geralmente é por causa aí do cenário brasileiro, por causa do cenário local, e é exatamente isso que está acontecendo nessa quinta-feira. Os investidores eles estão um pouquinho mais cautelosos com o noticiário político aqui do Brasil. Todo mundo sabe que ontem teve aquela operação da Polícia Federal, autorizada pelo STF, contra apoiadores do governo Bolsonaro e o governo está reagindo. O governo tem assumido aí um discurso mais duro contra o STF. Então a gente vê que esse embate entre governo e Supremo causa sim uma maior aversão ao risco, causa uma maior percepção de risco político e é claro que num ambiente turbulento como esse, os investidores preferem assumir uma postura mais cautelosa. Dito isso, também temos que lembrar de alguns fatores técnicos, né? Nessa semana a gente tinha visto uma tendência de alívio muito intenso tanto na bolsa quanto no dólar. O dólar já estava acumulando aí quedas de mais de 5% entre segunda e quarta-feira e o Ibovespa estava subindo mais de 7%. Então é claro que com esse cenário aí de alívio tão intenso, com esse cenário aí de despressurização tão intensa, os investidores eles ficam mais propensos a realizarem parte dos ganhos, a promoverem um movimento de correção e esse ambiente mais turbulento aqui dentro, ele é o gatilho para que todo mundo consiga ajustar um pouco mais as suas posições e aí é por isso que a gente vê esse descolamento entre o Brasil e o exterior. Quando a gente olha lá para fora, dá para ver também que os mercados eles estão um pouco divididos. Na Europa tem ainda todo um otimismo em relação ao pacote de auxílio que foi anunciado pela Comissão Europeia e também em relação à reabertura das economias da Itália, da Espanha, da Alemanha, da França, enfim, lá na Europa o clima ele ainda é majoritariamente positivo. Nos Estados Unidos a gente vê um tom um pouquinho mais cauteloso porque tem um embate aí entre os governos dos Estados Unidos e da China. A retórica dos dois países ela tem escalado de uma maneira em talvez reacender ali aquelas tensões comerciais, aquela guerra comercial. Dessa vez o foco da apreensão está ali na questão relacionada a Hong Kong. Os Estados Unidos e a China eles têm entrado ali num conflito verbal, digamos, relacionado à autonomia de Hong Kong. Claro que isso tudo é um pano de fundo novamente para as questões comerciais, novamente pensando que a gente tem eleições dos Estados Unidos no ano que vem. Então essa tensão entre americanos e chineses deve sim continuar ao longo do ano. Dito isso, eu vou continuar aqui acompanhando o desempenho tanto da Bolsa quanto do dólar, vou continuar acompanhando o noticiário doméstico e os fatores que podem influenciar as negociações lá fora. Qualquer novidade eu volto a falar com vocês, tá certo? Tchau, gente, um abraço e até amanhã.